Oi, gente, bom dia. Então, eu tive um sonho e no sonho, Deus me mostrou que a igreja ela vai passar por uma reforma, né? E nessa reforma, né, Deus mostrou que tudo que está encoberto hoje será descoberto e aquilo que está escondido será revelado. E aí ele me mostrou um líder, né, religioso, que no sonho ele tinha, ele é, no, na realidade, né, a pessoa ela é casada e tem 2 filhos, mas no sonho ele tinha 2 filhas praticamente com a mesma idade dos filhos que a pessoa tem na vida real hoje. E aí, no sonho, eu perguntava, né, o que estava acontecendo, porque a igreja estava cheia de plástico, né, cobrindo as coisas. A igreja continuava branca, né, que é a igreja pura de Deus. Então, eu continuava branca a igreja, e aí, mas a reforma que acontecia não era na igreja, a reforma que acontecia era nas pessoas. E então, aí esse líder que eu vi, no caso, ele é muito respeitado na igreja, né? E no sonho, ele, eu tava confusa, porque parecia muito real. E aí eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. E aí eu fiquei confusa e eu perguntei, né, para esse líder religioso. Ele não é pastor, tá? É só uma pessoa que é muito respeitada na igreja. E aí eu perguntava para ele, o que que é que tá acontecendo, né? O que foi? Por que que tá, né? Por que que eles estão chorando? Porque os adolescentes, né, os filhos, estavam chorando, tanto os meninos quanto as meninas. Só que eu não entendia quem que eram aquelas meninas, porque ele só tinha, no caso, na vida real, ele tem 2 filhos, mas no sonho tinha 4, né? 2 meninos e 2 meninas. E aí depois eu fui entender quando ele falou que ele tinha se separado, né, da esposa dele. E aí eu não tava entendendo, porque, tipo, eu sempre via como um casamento perfeito, né? Algo de se admirar nos dias de hoje. E aí ele falando isso, pra mim foi um choque tremendo. Eu fiquei em choque mesmo. E aí foi que a minha cabeça ainda ficou pior ainda, porque eu ficava, como assim? O que que tá acontecendo aqui? E eu ficava olhando esse monte de plástico na igreja, né? Que era Deus mostrando que estava fazendo a reforma. Então, Deus já tá fazendo a reforma, no caso, né? Então, é, aí, aí a esposa dessa pessoa não estava na igreja. Eu olhava e não achava ela em lugar nenhum. Mas a pessoa que ele tava, tipo, no sonho era outra pessoa que eu não conheço. E as 2 filhas, né? Então, Deus está mostrando que muitas pessoas que a gente admira hoje, né? Por ter uma vida é, perfeita aos nossos olhos, né? Tipo, não é perfeito, né? Mas tipo, a gente admira, né, essas pessoas pela vida que elas mostram ter, na realidade, elas não têm. Então foi isso que Deus estava, ele pegou, né, esse exemplo, no caso a pessoa que eu conheço, para me mostrar algo que ele quer que eu fale. E aí eu vi que muitas pessoas, né, vão ficar do jeito que eu fiquei no sonho, né, chocada, tipo, pasma,
eu fiquei, eu não tenho nem palavra para falar, tipo, a minha reação. E aí eu ficava sem entender, e aí Deus, né, explicou é, que muitas pessoas que admiram, né, outras pelo casamento, pela vida que leva, né, que mostra, tipo, uma santidade, uma vida perfeita, né, aos nossos olhos, né, de ser humano, a gente vai ter um choque, né, uma decepção, no caso, um desapontamento com essas pessoas, esses líderes que estão dentro da igreja, né, que pregam, que dão estudos bíblicos, que levam a mensagem de Deus, que mostra, né, fora de casa uma vida perfeita e tudo, mas, né, escondem muitas coisas que Deus vai revelar. E vai ser logo, viu? Porque Deus já começou. E aí, com tudo isso, aí eu olhei para mim. E aí no sonho, eu estava com uma roupa horrível. Horrível. Tipo, eu em sã consciência, eu não usaria aquilo. Mas no sonho, eu tava com uma saia, né, até a metade da coxa. Uma saia era tipo, do lado de dentro era preta e do lado de fora era tipo uma estampa preta com cinza, meio floral, uma coisa horrível. E um cropped que ia até quase o umbigo, mas ficava parecendo a barriga. E aí eu olhava para aquilo, eu olhava a minha roupa, eu falava, mas que roupa feia é essa? Como que eu vim para a igreja com essa roupa horrível? E aí eu ficava indignada. E aí eu olhava para ver se eu achava alguma coisa para me vestir, porque era horrível, a roupa era horrível. E aí eu olhava, eu vi uma calça preta, né, em cima de uma, não sei se era uma mesa, que estava em cima de um plástico. Aí eu pegava, tentava pegar a calça, né, para me colocar. E aí eu olhava para as pessoas e as pessoas estavam, tipo, viajando. É como se eles não percebessem o que estava acontecendo. Eles estavam tão distraídos com alguma coisa que eles não percebiam o que estava acontecendo. E aí eu peguei e eu olhava em volta, e aí quando eu toquei na calça eu acordei. Que Deus estava falando o quê? Que muitas pessoas, né, que no caso, se acham bem vestidas ou se sentem, né, bem vestida, que estão dentro da igreja, tá, gente? Que vão se perceber do jeito que eu senti no sonho. Horríveis, né? Tipo, como que eu estava com essa roupa horrível dentro da igreja. Então, no sonho era muito feia, gente, era muito feia a roupa. E aí então, essas pessoas, né, que se acham e se sentem, tipo, bem vestida, né, porque tem muita gente que vai para a igreja que se cobre do pé à cabeça. Mas o que Deus está mostrando é que no interior dessas pessoas, né, elas estão horríveis. Então, por dentro, elas estão horríveis. E por fora, ela se sente, se veste com um aspecto de santidade, mas na verdade, por dentro, elas não são. Então, é isso que Deus está falando, né? O que está encoberto, ele vai descobrir. E aquilo que está escondido, né? Que foi o caso do, como fala o nome? Do líder ali, né? Ele não é pastor, então seria tipo
tipo ancião, vai. E aí, o que está escondido será descoberto, né? Será revelado. Então, isso é o que Deus está falando para o povo de Deus hoje, né? Se alguém tiver vivendo uma vida dupla, né? Tendo, tipo, duas famílias ou um relacionamento fora do casamento ou adorando outros deuses e adorando a Deus, né? Que peça perdão agora para Deus, né? Se você estiver assistindo esse vídeo, peça perdão a Deus, que Deus perdoa, né? Ele vai te purificar daquele pecado que você cometeu, se você pedir perdão e deixar. Mas a consequência, né, você vai colher. E aqueles que julgam demais as outras pessoas pela roupa que veste, né? Essas pessoas terão vergonha de si mesmo, né? Pelo que elas são. Porque hoje elas podem até se orgulhar das roupas que veste, de tipo, como elas são, né? Santas e perfeitas, mas Deus falou que essas pessoas terão vergonha de si mesmo e vão querer se esconder, né? Trocar, mas não vai ter como elas trocar, porque se elas não se arrependerem hoje, será tarde demais para elas. Então, esse foi o sonho que Deus me deu. Deus me deu quarta-feira, né? Dessa semana. É dia 26 ou foi 27 de fevereiro de 2024. Então, na verdade, eu não ia gravar esse vídeo, mas Deus colocou na minha cabeça para mim gravar. Tanto que eu até falei parte do sonho num estudo, mas eu não expliquei muito. Então, Deus queria que eu explicasse isso para a igreja de Deus, né? Que Deus vai revelar aquilo que está escondido e Deus vai trazer à tona tudo aquilo que as pessoas estão escondendo e Deus trará juízo sobre aqueles que julgam, né, as pessoas pelo que vestem, porque muitas pessoas elas vão para a igreja com o que tem, né? E outras pessoas têm muitas roupas, mas se vestem bem, mas por dentro elas estão horríveis. É essa a mensagem que Deus estava falando. Que, tipo, você não está aqui para julgar a roupa ou ficar medindo se o comprimento tá grande demais ou curto demais. É Deus quem vai dar a essa pessoa o que ela precisa. Não é você julgando e apontando que vai mudar alguma coisa, porque é Deus quem faz a obra, não é o ser humano. Então, essa é a mensagem que Deus passou para mim e eu tô passando para vocês. Então, que Deus abençoe, né? Que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo para que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, né? Porque Deus trará juízo a todo ser humano que não se arrepender dos seus pecados. Então, é com temor, né, que eu falo isso, porque no sonho eu fiquei muito angustiada e Deus colocou no meu coração para mim passar esse sonho para vocês, porque é muito forte, gente. No sonho eu não sei nem como explicar o que eu senti,
né? Mas a reforma Deus já começou e vai ficar cada vez maior e maior. E a gente precisa estar preparado para as coisas que virão, porque muitas coisas vão decepcionar a gente, né? Vão desapontar a gente, porque a gente vê e a gente espera dos líderes, né? Uma conduta fiel a Deus. E no sonho não tinha isso. E isso para mim foi muito, muito chocante. Então, eu me despeço aqui de vocês. Que Deus abençoe.